Bem, boas noites, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Dou por aberta esta sessão. Senhores vereadores, querem usar da palavra antes da ordem do dia? Algum dos vereadores se querem inscrever? Senhora vereadora Filomena Sintra. Muito boa noite a todos. Eu gostava só de esclarecer um assunto que foi levantado no período antes da ordem do dia, na última reunião de Câmara, e porque foram tecidas duras acusações sobre a atuação do Executivo, sobre aquilo que tem sido a comunicação sobre o Centro de Atividades Náuticas do Guadiana, da barragem do Odeleite. Eu gostava de fazer só uma informação. Não quero trazer para aqui o assunto, não, até porque é um não assunto, e eu já interiorizei que ele foi reprovado na reunião de Câmara 18/12/2017. Acreditei e sonhei até então, na última reunião de Câmara, que havia espaço para que houvesse execução desse projeto. Vou trazer a proposta à Câmara com outros fundamentos, com outros argumentos que eu considero válidos para a reflexão, mas para mim deixa de ser um assunto. E até porque sou acusada que tenho que mais trabalhar e de facto tenho trabalhado muito para tentar salvar esse assunto, cuja sentença de óbito foi tecida dia 18/12/2017. Mas gostava, para que não houvesse dúvidas, de dizer publicamente que o assunto, neste momento, tem sido muito interpelado pela comunicação social, porque houve uma FAMTRIP organizada pela Região de Turismo do Algarve, numa sequência de FAMTRIPs organizadas durante 3 anos no Algarve, e que já passou São Brás, Monchique. Eu gostava que o vereador ouvisse, porque foi a pessoa que se calhar esta informação lhe é útil. Estou atento. Para não sentir a carga das acusações que fez aqui na última reunião de Câmara e que depois foram transferidas para um comunicado do Partido Socialista. E foi realizada uma FAMTRIP, da qual eu vou dizer qual era o programa. A apresentação, uma FAMTRIP, que é uma visita aos territórios, neste caso aos territórios de baixa densidade, numa parceria da Região de Turismo e a Direção Regional de Cultura, em que convidam jornalistas, fotógrafos e outros interessados em conhecer outros segredos do Algarve. Até é assim que se chama este roteiro a nível do Algarve, que está a decorrer há 3 anos e que ainda faltam 2 ou 3 municípios. E do programa fazia parte e fez parte. E essa FAMTRIP aconteceu dia 22 de março. A apresentação do Centro de Interpretação do Território do Revelino de Santo António aconteceu com uma participação bastante alargada de 30 ou 40 pessoas. A apresentação da ARU, Área de Reabilitação Urbana da Vila de Castro Marim. A apresentação do projeto do primeiro hotel da Vila de Castro Marim. Visita ao posto de informação turística e mercado de Castro Marim, com degustação de produtos locais e mostra de artesanato ao vivo. Visita ao castelo e apresentação dos trabalhos para os projetos de abertura da Porta Este. Almoço em Odeleite e apresentação do plano de ordenamento da barragem de Odeleite, potencial náutico, gastronomia, emenda especial direcionada para o evento, aldeia de Odeleite, casa de Odeleite e Moinho das Pernadas. Visita à queijaria do Azinhal, Centro Multiusos do Azinhal. Apresentação do Boutique Hotel e uma mensagem de despedida com a apresentação também que aconteceu aqui no mercado de Castro Marim, daquilo que eu achava que seria o mais interessante em termos jornalísticos, que seriam umas novas caixinhas promocionais dos patrimónios de Castro Marim, a primeira parceria pública ou privada em que os privados pagaram parte e a Câmara suportou outra parte. Não, o essencial desse projeto não é o volume de investimento, mas sim, pela primeira vez conseguimos ter aqui uma parceria em que os privados se entusiasmaram e querem assumir a promoção de Castro Marim em conjunto. E, portanto, até pensámos que isso seria o ponto forte e, se calhar, das coisas com maior destaque. Daí saíram várias notícias. Os jornalistas fizeram várias questões, fizeram várias peças.
E, portanto, e penso que tudo o que saiu nessa imprensa, de qual fui citada, vem na sequência dessa FAMTRIP. Não é da responsabilidade do município aquilo que, de facto, para os jornalistas teve maior interesse. Foram feitas perguntas muito objetivas e sobre as quais tive o maior cuidado a dar a resposta, sem querer ferir de modo algum aquilo que é o órgão Câmara Municipal. E assim continuarei a fazer sempre que acreditar que ainda é possível executar determinados projetos. E, portanto, mandar-me trabalhar mais sobre este projeto, para mim, vou trazer os elementos que tenho e que eu achava e acho que ainda podem fazer reconsiderar algumas das posições, mas lamento, vou acatar aquilo que é a vontade da maioria, se assim entenderem, em definitivo, terminar com a possibilidade de execução de centro de atividades náuticas. Não tenho mais nada a dizer, Presidente. Alguém quer usar a palavra? Se tinha a vontade, Sr. Vereador Mário Dias. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes, Sr. Presidente, os respectivos vereadores. E eu respondendo à doutora Filomena, Vice-Presidente, quero lhe dizer que não foram acusações, foram, de facto, constatações e demonstração clara de que os vereadores do Partido Socialista não se sentiram, e eu particularmente não me senti, diria que, muito contente, muito satisfeito, aliás, depois de até termos tido uma conversa telefónica sobre esta matéria e de repente sou confrontado com notícias, isto é para que as pessoas percebam porque é que existem determinado tipo de reações, com um conjunto de notícias evocando exatamente e novamente um conjunto de argumentos que são exatamente aqueles argumentos que nos dividem, repare bem, como se, quando se pede muitas vezes o consenso e o diálogo, nós devemos procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos divide. E há aspectos do projeto que as pessoas apresentam que nunca, para nós, foi um problema. Foi sempre algo em que nós nos podemos encontrar em termos daquilo que será o consenso que todos desejamos para esta matéria. Portanto, ou seja, doutora Filomena, eu daquilo que, e aliás todos, foi possível que é de facto um conjunto de artigos, aliás foram dois, pelo menos aqueles que mais me criaram alguma insatisfação, diria assim, ou algum desconforto, foi de facto quando voltamos novamente a evocar um conjunto de argumentos que têm a ver, essencialmente, com uma ideia de que nós não queremos aprovar uma iniciativa que tem a ver com o centro náutico, com o centro de atividades náuticas, mas depois fala-se novamente em praia fluvial, ora se fala em praia fluvial, ora se fala em piscinas fluviais, quando nós sabemos de antemão, e a senhora também sabia de antemão, que essa seria efetivamente aquele aspecto que nós em que nós não estaríamos de acordo. Portanto, se queremos falar sobre aquilo que nos une, que pode ser um ponto de consenso, sabemos claramente, sem dúvidas, quais são as matérias que nos unem, ou naquelas onde podemos ter alguma convergência. E é sobre essas que nós podemos avançar no diálogo, no consenso, nessas coisas todas. E já agora também dizer, porque às vezes sobre esta matéria ficam muitas dúvidas. Eu, aliás, num conjunto de considerações que fiz, eu não estava a pensar fazer isso, mas já agora faço, conjunto de considerações que fiz na anterior reunião, disse que esta era uma iniciativa que começou com iniciativas privadas, com vontades privadas de avançar na barragem do Odeleite com um centro náutico. E que depois, aliás, e o promotor, inclusive, manifestou a intenção desde o princípio de adquirir um terreno que mais tarde se vê confrontar com a sua aquisição por parte do município. E a prova de que, de facto, esta questão foi uma realidade e que, de facto, aconteceu, é que existe, eu tenho aqui até por acaso um requerimento que teve despacho, de 16 de 1 de 2015, em que o requerente Luís Miguel Silvestre Xavier faz um pedido de declaração de interesse público regional e regional à Câmara Municipal e onde ele, de alguma forma, evoca todas as suas vontades, aquilo que são as suas expectativas para este espaço. E, portanto, repare, estamos a falar em 2015, estamos a falar de um conjunto de iniciativas e de vontades
que de alguma forma já configuravam aquilo que seria, digamos, a intenção de investimento público, de investimento privado, e que depois, se calhar até muito daquilo que poderia ser feito pelo município seria feito de forma bem enquadrada e apoiada pelas iniciativas privadas. Eu, de facto, não quando disse isto, foi apenas uma nota que quis deixar aqui e sublinhar. Lembro-me que o Sr. Presidente fez que não com a cabeça, mas o documento está aqui. E, portanto, prova efetivamente que houve este momento, houve uma iniciativa formal, cheia de vontade de avançar com um projeto aqui nesta zona. E que não passava por piscinas nem por praia fluvial. Essa é que é a realidade. Quero falar sobre piscinas, sobre praia fluvial. Julgo que o nosso objetivo é aquele que é a nossa ambição, é de facto, por um lado, requalificar a aldeia de Odileite e identificar um espaço onde, eventualmente, acompanhado daquilo que seria tão almejada e o tão importante desassoreamento de alguns pontos da Ribeira de Odileite, podemos fazer a jusante um espelho de água, um espaço requalificado, onde efetivamente podemos ter uma praia fluvial ou uma piscina fluvial que possa ser fruída pela população de Odileite, para aqueles que nos visitam, de baixa carga, não poluente, sem influência na barragem. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Eu, como já disse, já interiorizei a decisão, já tive uma reunião na CCDR e a explicar que provavelmente não vou tentar assegurar mais o fundo comunitário. Este fundo comunitário não serve para a requalificação da aldeia de Odileite. Fizemos aqui uma proposta de um compromisso político que estava íncito à aprovação, à adjudicação definitiva da obra. Eu acreditei, desde esse dia até segunda-feira passada, que havia vontade de ainda tentar assegurar o fundo e executar a obra, a adjudicação definitiva que tinha sido reprovada. Mas isso para mim já é um não assunto, porque tenho esforçado a equipa da Câmara, tenho feito reuniões com uma série de entidades, temos pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para se pronunciar sobre os investimentos a jusante. Para ouvir o que eu vi, eu também me resigno em alguns momentos e hei de trazer o assunto. Nesse momento é o dia da reflexão, se queremos ou não queremos em definitivo. Usando uma expressão engraçada que até ouvi na CCDR, Deus dá nozes a quem não tem dentes, e alguém na CCDR disse-me, aqui no Algarve adapta-se a expressão e diz, Deus dá Dom Rodrigues a diabéticos. Porque nós temos o fundo aprovado numa medida que é 6.3, valorização dos valores ambientais, que não está em overbooking. Neste momento existem 7 milhões de euros de candidaturas em overbooking, significa que existem 7 milhões de euros no Algarve aprovadas sem verba. Esta é a verba disponível, não está em overbooking. Agora, tal como falámos, houve uma FAMTRIP dia 22 de março. O nosso telefonema foi depois disso. Estas notícias, umas saíram antes, outras saíram depois. Agora, o sentido do telefonema era o mesmo. Sentarmos com o promotor privado, porque o promotor privado não tem condições de fazer estas infraestruturas. Tal como já reuniu connosco em dezembro e janeiro, penso que também falou com alguém do Partido Socialista e alguém do CMU, segundo me transmitiu logo no imediato, agora não me lembro os nomes, mas foi muito recente, mas não registrei, e, portanto, também já entregou à Câmara um estudo prévio que foi aqui apresentado em termos gráficos sobre aquilo que era a expectativa do privado, mas é um não assunto. Para mim, é um não assunto. Trarei a proposta reformulada com os contactos, com as definições, com aquilo que eu ainda posso achar que pode fazer refletir, que nos pode fazer refletir, e acho que nos devíamos focar, tal como disse na última reunião, o que é que queremos daqui a 6 ou 7 anos dentro daquela área do plano de ordenamento da barragem de Odileite. Demorou 20 anos a ser publicado. Andámos 20 anos sem poder fazer nada, a montante e a jusante, nem a tal história do perímetro de rega. Tivemos aqui 20 e tal anos cortejados a fazer investimento. Eu acredito que aquele centro de atividades náuticas, mais do que o interesse, é outro tipo de público, aquilo que é uma requalificação ou uma praia, ou um espaço de fruição jusante, que nós pedimos à Agência Portuguesa do Ambiente
para que se pronunciasse, para irmos ao encontro daquilo que eram as vossas expectativas, e uma coisa não invalida a outra, que é a fruição da Ribeira. E outra coisa é a fruição da barragem enquanto espaço de desenvolvimento de atividades náuticas. E acredito que vai acoplar, vai alavancar um conjunto de outros microprojetos. Agora, eu só queria fazer este reparo porque, depois daquilo que eu achei que era um esclarecimento na última reunião, da abordagem que foi desajustada, mas até entendo, a pessoa não sabe porque é que apareceu a notícia depois do telefonema, até entendo, mas depois disso tudo ainda sai um comunicado do Partido Socialista. Então eu aí penso, tenho que respeitar. Sr. Presidente, uma nota explicativa. Sr. Vereador José Estevães. É tão simplesmente para fazer um ou outro comentário que me parece justo e adequado à circunstância. A senhora vereadora deve entender que pode haver, e há seguramente no Conselho, outras expressões, outros sentimentos, outras atitudes, outras leituras, outras interpretações daquilo que pode ser o Conselho de Castro Marim. E é absolutamente admissível que o Partido Socialista, que ao longo do desenvolvimento do processo veio sempre a reprová-lo, com a menção de que não concordava com os tanques, com a praia, o que lhe queiramos chamar, é naturalmente justo que a senhora vereadora tenha que entender que há o direito a outras expressões, a outros entendimentos. Tal como, e aqui a discordância assenta em basicamente dois elementos. Por um lado, a discordância do Partido Socialista quanto aos tanques e, por outro lado, a discordância do CMU quanto à titularidade da exploração. Sempre referimos que não concordávamos com uma exploração que tivesse gestão municipal, com uma exploração de gestão municipal. E são estas duas sensibilidades que eu penso têm direito de coexistir com aquilo que é o entendimento da senhora vereadora. Saibamos nós limar estas arestas, para que não haja a perda desse fundo que, de algum modo, é útil que fique em Castro Marim. Embora nunca o tivesse hierarquizado no topo da pirâmide, como investimento prioritário para Castro Marim, mas uma vez que foram dados passos nesses sentidos e que está praticamente consumada essa possibilidade, pois o que me parece é que, e enquanto é tempo, devemos nos pôr de acordo quanto à evolução do processo. E não dramatizarmos tanto como temos vindo a dramatizar. Mas eu bem percebo que o PSD, no exercício que faz da gestão municipal, precisa, de facto, desses fediveres para continuar a manter a chama viva. Porque não há trabalho. E esta é que é a verdadeira questão. Não há trabalho. Tenho a vontade sobre a Vereadora. Efetivamente, eu não consigo perceber o desalento nas palavras da senhora vereadora, uma vez que nada foi escondido. Aliás, nada foi escondido aos castro-marinenses da nossa pretensão, ainda durante a campanha, do que queríamos para o de Leite. Absolutamente nada. Está tudo plasmado no nosso programa eleitoral. Portanto, não conseguimos entender qual é a surpresa neste momento. Aliás, tivemos sempre o cuidado de alertar o Executivo que não era isso que o Partido Socialista queria para o de Leite. O Partido Socialista aceita e continua a aceitar e nunca esteve contra, nem estará contra, ao Centro de Atividades Náuticas, e dissemos-lo sempre, mas não à intenção, à proposta e ao propósito de tornar na barragem de Odeleite uma praia fluvial ou uma piscina com plataformas de forma duvidosa e perigosa.
Portanto, Sr. Presidente, esta foi sempre a nossa posição, que a mantemos, que a reiteramos constantemente, e não podemos esquecer também que era essa a vontade da população de Odileite. Era essa a vontade não da praia fluvial, mas de uma requalificação pensada, planificada, para valorizar, em termos turísticos e tudo mais, a aldeia de Odileite, Sr. Presidente. Portanto, não conseguimos compreender como é que ainda estamos hoje, passados os meses em que nós já falámos sobre esta matéria, e vem novamente agora de uma forma de vitimização constante de que vamos perder os fundos comunitários. Senhora Vereadora, eu digo-lhe, só perde os fundos comunitários se o Executivo quiser, porque da parte da oposição, de certeza que não os perde. Não, eu gostava de... Tinha pedido, entretanto. Eu também queria dizer uma coisinha, não sei se é possível, mas pronto, tenha uma vontade. Dizer só que, e reiterar isto que aqui foi dito, é que o Partido Socialista, desde o princípio, esteve sempre a favor de um centro de atividades náuticas, que é possível fazer e encontrar dentro dessa candidatura que está feita, encontrar de facto um conjunto de investimentos que vão ao encontro daquilo que são as áreas de investimento que nós aceitamos, com as quais nós concordamos. Portanto, aí está o consenso. Parece-me que é possível ainda adaptar essa candidatura em função do centro de atividades náuticas sem piscina. Bem, se me deixarem falar um bocadinho, eu pego nas palavras que a senhora vereadora Célia disse. É perigoso. Sinceramente, eu concordo consigo quando, de facto, é perigoso o que está a acontecer agora neste momento. Isto é, dezenas de jovens a tomarem banho na barragem de Odileite, cortaram lá a rede e, sem qualquer segurança, sem qualquer nadador salvador, de facto, é perigosíssimo. O que está a acontecer, a realidade dos nossos dias é precisamente esta. Dezenas de jovens de Odileite, e não só, que tomam banho naquela barragem, porque cortaram a rede e se a gente remendar a rede, eles vão voltar a cortar. É perigosíssimo. Sem qualquer nadador salvador ali. Portanto, estamos a criar condições para que haja um nadador salvador, e a senhora está a dizer que é perigoso ter um nadador salvador. Não me interrompam, senhor. Sr. Vereador, a senhora falou e eu não interrompi. Tenha calma. Agora, recuemos no tempo. Eu, quando cheguei cá, há 4 anos e tal, de facto, estava nas gavetas do Ministério do Ambiente um plano de ordenamento da barragem de Odileite. Até então, não se podia tocar na barragem de Odileite. Eu fui desencantar aquele plano de ordenamento e consegui tirá-lo cá para fora. Não foi fácil, e foi publicado. A partir daí, sim senhor, o plano está em vigor. Esse plano, que teve quase em Bolandas uma vintena de anos, previa 3 zonas balneares. 3 zonas balneares na barragem de Odileite. Uma das zonas balneares foi junto à aldeia de Odileite. Nós, em consonância, em articulação com o Presidente de Junta da altura, o Walter Matias, adquirimos um terreno onde era possível fazer qualquer investimento ligado aos desportos náuticos. Até foi o Presidente de Junta, Walter Matias, que negociou aquele terreno, e nós, Câmara, comprámos o terreno. E mandámos fazer um projeto fluvial. De facto, na altura chamou-se praia fluvial, mas de praia não tem nada, porque não tem areal. Portanto, no fundo é um centro de atividades náuticas que prevê que se tome lá banho. Nomeadamente, a arquiteta fez umas piscinas flutuantes que permite que se tome lá a banho. Mas pronto, tem balneários, tem sanitários, tem bar, infraestruturas em madeira, tem um parque de estacionamento, e levamos para lá água e esgotos e eletricidade. Ao contrário do que o Sr. Vereador Mário Dias, quando nós decidimos isto, ninguém estava interessado em investir ali nada. Zero. Posteriormente é que apareceu o Xavier, com o qual eu tive N reuniões, sempre numa boa, sempre com entendimento perfeito entre ele e a Câmara, ao ponto de ele ir desenvolver atividades complementares
àquela que a Câmara iria desenvolver. Mas sempre houve entendimento. Pá, ele pode-lhe ter dito o contrário, mas isto é a realidade. Isto é a realidade. Agora, volto a frisar, tal como... Aliás, tivemos esta conversa logo há algum tempo, em que eu lhe citei o exemplo da praia fluvial de Alcotim, e eu recordo bem o que é que me chamaram na altura, que era uma loucura fazer a praia fluvial de Alcotim, fila contra ventos e tempestades, contra tudo e contra todos. Neste momento é a maior atração turística de Alcotim. No verão, por dia, vão centenas de pessoas a Alcotim à conta da praia fluvial de Alcotim. Eu não tenho qualquer dúvida que, se fizermos a chamada praia fluvial do Odeleite ou centro de atividades náuticas, vai ser um êxito, se não igual, superior. Porque, de facto, fica ao lado do IC27, fica mais perto do litoral. Eu não tenho qualquer dúvida do êxito deste investimento. Mas há uma coisa que me preocupa imenso, que é a qualidade da água. Eu, na altura, tive a oportunidade de falar com o vereador Mário Dias e dizer, olha, nós em Alcotim construímos uma barragem a montante, barragem da Câmara, e nós fazemos as descargas de água que a gente quer. E começámos por fazê-las de 15 em 15 dias. Não conseguimos garantir uma qualidade de água compatível com os banhos. Tivemos que começar a fazer descargas semanais. E só aí, sim, conseguimos a qualidade de água. Portanto, eu acho que é de certeza que não se vai conseguir uma qualidade de água ajusante da barragem com uma ou duas descargas por ano. De certeza que não. Agora, qualidade de água existe lá na barragem, isso existe. E, aliás, os jovens de Odeleite e não só tomam banho sem qualquer autorização, cortam a rede e estão lá diariamente a tomar banho. Portanto, perigoso é exatamente isso. Tomam banho sem qualquer vigilância, sem qualquer nadador salvador lá. Isto é que é um facto. Agora, eu realmente, e de facto a vereadora Filomena Sintra foi incansável, esta é uma área que ela domina bem, são os fundos comunitários que conseguiram arranjar financiamento para o chamado Centro de Atividades Náuticas. Eu não gostaria que deitássemos esse dinheiro fora. Acho que esse dinheiro seria bem investido. E, aliás, estamos a falar num investimento na Serra Algarvia. Estamos tão preocupados com o despovoamento e com a desertificação e vamos jogar embora um investimento destes. Tenho a vontade de ser a ver, vereadora. Porque considero que sou minimamente consciente e foi isso que teve na base da proposta que veio à Câmara com a adjudicação definitiva. Foi um documento, provavelmente pelo calor, porque estamos em dezembro, não é? Tínhamos tido as eleições em outubro, tomadas de posse, estamos a 2 meses depois das eleições, praticamente. Assumi, por isso, e também assumi aqui, que iria guardar o assunto para outro momento discutir e, portanto, nem queria que houvesse aqui ruído à volta deste assunto para que todos percebessem quais são as variáveis que estão em cima da mesa. Mas nesse documento, já nessa altura, logo no enquadramento, dizia, sabendo que há uma ideia em cima da mesa que merece ser analisada, isto foi por mim subscrito na proposta que veio à Câmara, cujo teor público me foi dado a conhecer, que a intenção de, entre aspas, estava no programa eleitoral do Partido Socialista, promover uma praia fluvial em Odeleite, a jusante da barragem no plano de água junto ao espaço da feira, por forma a dotar a aldeia de mais equipamentos e infraestruturas que dinamizam a economia do local. O mesmo programa eleitoral tem desenvolvimento do Centro de Atividades Náuticas da barragem. E, partindo disso, porque já sabia que havia uma resistência, porque sabemos quando é que foi a abertura do concurso para a obra, porque tínhamos que abrir o concurso, porque o contrato de financiamento já está assinado há 1 ano. E nós tínhamos que lançar a obra para que não caísse antes, ainda no outro ano, no outro mandato eleitoral e no outro ano económico. E foi nesse, consciente de que assim era, então vamos aqui mostrar que queremos
Este é o financiamento que temos para isto, que eu acho que vai ao encontro das vontades de todos, incluindo do CMU, porque sei, pelo menos dos 16 anos de experiência, que até a Câmara teve iniciativa em áreas que nem eram a sua competência direta e teve essa vontade, assumindo que era essa a vontade de todos, vamos ver o que é que faz sentido a jusante, e foi esse documento, foi feito um despacho ao chefe da unidade orgânica, 23 de outubro, a dizer: veja se é possível fazer uma praia jusante, veja o que é possível, não sendo uma praia, o que é possível. E foi assim esse pedido para a Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, é um compromisso, uma demonstração de boa-fé, que há uma vontade para se fazer e se entrar um consenso. Penso eu, pelo menos foi essa a motivação de fazer essa consulta à Agência Portuguesa do Ambiente. Porque há questões técnicas que eu não vou para aqui trazer neste momento, não estamos a discutir o assunto, mas que dificultam construir estações elevatórias a jusante. Há uma série de questões, mas o que é possível? E fomos a uma reunião, à Agência Portuguesa do Ambiente, nós queremos explorar ao máximo aquilo que é o investimento da jusante, que é para conseguirmos estabelecer uma ponte de consenso e aproveitar este fundo e fazer o Centro de Atividades Náuticas da barragem de Odileite. E foi isso que teve na base da proposta de adjudicação definitiva daquilo cuja obra foi lançada em junho e se chamará sempre a obra em si, os cadernos de encargos e os contratos, Praia Fluvial, porque foi assim que foi lançada a obra. Agora, aquilo que nós queremos dar ali, queremos acreditar ou não num centro de atividades náuticas. Eu acho que o público não é o mesmo. Nós temos que pensar em primeiro lugar na população que representamos, é certo, acho que isso todos somos unânimes, mas para que essa população possa sonhar e os seus descendentes possam acreditar no território, também temos que ter alguma visão a médio prazo. E fazer investimento a jusante, penso que serve... Fazer um investimento a jusante, penso que serve no imediato aquilo que são a aspiração e o saudosismo até de quem ali vive e dos seus familiares, e é isso que estamos a tentar. Agora, a montante no plano d'água, quem vai fazer paddle surf, canoagem, não há de ser ali a população residente, mas com certeza, e que toda a gente saberá, que este tipo de procura é outro tipo de turista, vem noutro tipo de período, a época baixa e também no período de verão, e que, arranjando condições, temos capacidade de estar ao nível do que se faz na Amieira, embora aqui sejam sempre atividades não poluentes, contrariamente ao que é permitido no Alqueva, que permite embarcações motorizadas. Portanto, aqui o propósito de trazer aquela proposta integrada para um consenso político para o Centro de Atividades Náuticas da barragem de Odileite visava duas coisas: fazer aprovar a adjudicação definitiva da obra, salvar o financiamento e assumir um compromisso público, político, que estamos aqui de boa fé para fazer um investimento ajusando o que for possível. E, portanto, por isso também anexámos na dita proposta à época, o pedido de parecer à Agência Portuguesa do Ambiente. Por último, também já fui chamada a atenção várias vezes que eu não respeito a vontade da maioria. Portanto, eu, com a postura de segunda-feira, com o comunicado de segunda ou terça, não sei de quando é que foi, mas que tiveram uma amabilidade de fazer chegar, eu penso, de facto, não estamos a viver, a pensar da mesma maneira. Agora, trarei o documento com a minha posição, com o estudo do impacto da barragem, do Centro de Atividades Náuticas na economia local, irei dar-me a esse trabalho e, pronto, não sendo possível, eu gostava muito, e aquela questão de falarmos e nos sentarmos fora deste fórum era com verdadeiro sentido e era com essa vontade de verdade. Portanto, quando admito que possa ter havido alguma distorção, quando se viu os artigos, mas nós não fizemos comunicado nenhum sobre a praia fluvial. Eu quero que entendam, houve uma FAMTRIP, vocês têm perfeitamente os meios para confirmar qual era a agenda, com assuntos interessantíssimos, e há coisas que vocês nem viram nas notícias. Nem viram as caixinhas promocionais, nem viram a queijaria. Saiu, se calhar, das coisas que mais tiveram interesse, foi a Porta do Castelo, o hotel e Odileite. E esta FAMTRIP era exclusivamente para zonas de interior e projetos emergentes na zona de interior. É por esse o motivo, e não houve outro. Não houve aqui uma tentativa de fazer
uma comunicação por trás para disputar e fazer pressão. Nada disso. E houve perguntas objetivas da parte do jornalista, dizer como é que vai convencer a oposição de uma coisa que reprovou. E com serenidade, pois, mas isso era outro contexto, estamos aqui noutro contexto, etc, etc, e provavelmente... Está bem, mas eu tenho aqui as transcrições dos jornais em que fazem citações objetivas, essas é que contam. E das minhas, foi exatamente o que foi dito. Não posso acusar o jornalista de ter distorcido alguma coisa. Não posso, porque ainda fui ver, ainda tive esse cuidado. Portanto, para mim, como disse, comecei. Há coisas que é um não assunto. E eu já interiorizei, trá-lo-ei com novos elementos, que espero que se houver essa vontade, que esta equipa de trabalho, que é a Câmara Municipal, se reúna e que fale abertamente noutro fórum, não é em desconsideração aqui ao público, mas sabemos depois aqui no público cada um quer ficar melhor que o outro e depois as coisas não se falam abertamente, e eu acho que devíamos ter a capacidade de nos sentarmos e saber se há ou não possibilidade, com os timings que temos no Fundo Comunitário, com os condicionantes que temos no Fundo Comunitário, com esta vontade que foi expressa e está vertida nos pareceres que pedimos, se há ou não espaço. Mas eu trarei o assunto e fecharei a porta ao Centro de Atividades Náuticas, se for assim de fechar. E não é alarmismo nenhum, senhora vereadora. Porque, vou-lhe dizer, porque mandaram-me trabalhar mais, sabe? E eu, para chegar a este ponto, ainda tive de trabalhar muito para além daquilo que era a adjudicação definitiva. E quem não se sente não é filho de boa gente. Quero recordar que já passámos a meia hora do período antes da ordem do dia. Tenha a bondade, Sr. Vereador José Estanjo. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa antecipadamente pela natureza da minha intervenção, mas não vejo nela qualquer insolência. É simplesmente para dizer, no seguimento daquilo que o Sr. Presidente acabou de afirmar, que não vejo e acho que não há qualquer interesse em continuarmos com essa discussão. Eu teria bons motivos, boas razões, teria o direito, e mais do que o direito, a obrigação de tecer alguns comentários em relação àquilo que aqui foi dito, quer pelo Sr. Presidente, quer mais pela Sra. Vereadora. Não estou aqui com qualquer ânsia de brilhar, estou aqui com a única e exclusiva vontade de servir o povo de Castro-Marim. Foi isso que me propus e é com esse propósito que aqui quero continuar. Portanto, Sr. Presidente, a Sra. Vereadora já afirmou que vai trabalhar numa proposta, ou que está a trabalhar numa nova proposta. Eu quero aqui também deixar a minha afirmação de que estou a trabalhar numa proposta e numa contraproposta para apresentar aquilo que se mostrar estrategicamente mais vantajoso para os interesses em presença. Daí, Sr. Presidente, que o que lhe pedia era que encerrasse este assunto por hoje e que voltássemos a ele quando estiver na ordem do dia. Muito obrigado. Senhor Vereador, eu penso que estamos aqui todos para servir o povo de Castro-Marim, não é só o senhor, e que, infelizmente, muitas vezes perdemos tempo, penso que não é isso que o povo de Castro-Marim quer. Tenha a mudar, Sr. Vereador Mário. Sim, eu vou ser muito rápido, Sr. Presidente. É só reiterar, de facto, a nossa disponibilidade para aquilo que me parece que estamos todos de acordo. Centro de Atividades Náuticas na barragem de Odeleite. Centro de Atividades Náuticas, vela, canoagem, padel, atividades náuticas no plano d'água, atividades náuticas que alavancam outras atividades fora da barragem, inclusive, se bem estruturado, se bem articulado, podem promover, inclusive, atividades turísticas na aldeia de Odeleite. E é isso que nós queremos e é isso que não nos opomos. Há espaço de diálogo, haja consenso e nós conseguimos avançar com uma proposta no consenso. Sr. Vereador, além dessas modalidades que falou, eu penso que pode e deve as crianças, os jovens, nomeadamente de Odeleite, mas também de outros sítios, tomarem lá banho. A senhora Vereadora não quer, é? Não, Sr. Presidente,
já lhe disse que a praia fluvial e a piscina fluvial não, naquela localização na barragem não. O Sr. Presidente, quer dizer, a senhora Vice-Presidente já chegou ao consenso de que sim, sem atividades náuticas, retirando a praia fluvial e a piscina fluvial. Não foi isso que disse? Então não estou a perceber qual é o consenso onde quer chegar. Então chegamos à situação que afinal não há consenso. Senhora vereadora, explique-me lá então onde é que as crianças e os jovens de Odeleite ou das terras ali à volta poderão tomar banho. Posso explicar? Não, eu fiz a pergunta à senhora vereadora. Ó, Sr. Presidente, eu posso responder porque eu não tenho o hábito de passar para o lado as respostas quando não achei ou quando estou menos informada, sabe? Portanto, respondo com todo o respeito e toda a tranquilidade. Nós já dissemos, a praia, uma piscina fluvial, a jusante, Sr. Presidente, é preciso repetir. E o senhor disse que pediu um parecer à APA. Exatamente. Sim, então pronto. Explique lá como é que consegue uma qualidade mínima de água minimamente aceitável. Ó, Sr. Presidente, com as descargas, que têm que ser feitas exatamente, Sr. Presidente. Só que nunca houve. Eu, se calhar, nunca houve as diligências necessárias para que fossem feitas, sabe? Ó, senhora Vera, ainda bem que falou nisso. Quer dizer, eu e o Presidente da Junta de Odeleite, na altura, o Walter Matias, já ouviram e vão continuar a ouvir, porque eu não me calo. A verdade tem que se dizer. Eu e o anterior Presidente da Junta de Odeleite, o Walter Matias, o número 2 do nosso vereador José Estevens, vários anos andamos a fazer descargas. E durante anos, houve anos que conseguimos uma descargazinha. Houve anos que não conseguimos nenhuma descargazinha. E a senhora está a dizer que consegue manter uma qualidade de água minimamente aceitável com uma descargazinha. Oh, senhor, deixe-me falar. Pá. Tenha calma. Pá. Mas isto é fantástico. Quer dizer, eu, Alcotim, com descargas de água de 15 em 15 dias, não conseguia manter uma qualidade de água minimamente aceitável. A senhora diz que com uma descarga de água anual que vai conseguir uma descarga... Uma descarga de água anual, Sr. Presidente. Disse 2 a 3 descargas. 2 a 3 descargas por ano. E vai conseguir manter uma qualidade de água. Olha, eu acho que está tudo dito. Está tudo dito, está. Sr. Presidente, se me permite. Tenha a vontade, Sra. Senhora. É assim, naturalmente, que eu acho que estamos aqui a fazer muito ruído e a perturbar muito aquilo que pode ser, e ainda, eu julgo na minha expectativa e na esperança que mantenho ainda daquilo que é o consenso que nós queremos. E, portanto, eu acho que estamos aqui a fazer muito ruído à volta disto. Já percebemos que há aqui alguma dissonância entre a disponibilidade da doutora Filomena e aquilo que é, permita-me a expressão, Sr. Presidente, mas tenho que o considerar desta forma, a teimosia insistente do Sr. Presidente naquilo que parecia quase, daqui a pouco parece aquele projeto, aquele célebre... faz-me lembrar a telenovela do famoso Jorge Amado, que era o cemitério do Presidente Odorico, e era aquela teimosia em fazer qualquer coisa, e aquilo era mesmo uma teimosia, começava a ser uma coisa mesmo perturbante e perturbadora. E, portanto, eu julgo que temos aqui um ponto de consenso, é o conjunto de atividades náuticas, tem plataformas flutuantes, tem a possibilidade de sustentar atividades, como já aqui foi falado, a questão da praia fluvial a jusante. Repara, já que falou nisso, eu vou-lhe manifestar aquilo que é a minha opinião sobre essa matéria. A Ribeira de Odeleite, ainda outro dia percorri 2 ou 3 vezes para cima e para baixo, olhando para aquela ribeira, e fiquei impressionado com aquela ribeira, pelo estado de estagnação em que a ribeira se encontra. E se avaliado só nessa fase e nesta circunstância, quase que lhe daria razão. Mas aquela ribeira está assim, pela incúria, pelo desleixo, pela falta de reivindicação daquilo que será um processo de desassoreamento e de limpeza dessa mesma barragem. Há 2 ou 3 pontos naquela barragem, particularmente um, que impede que águas normais, até do caudal ecológico, fluam para a foz e possam fazer uma lavagem quase que normal e natural. Porquê? Porque ela está completamente obstruída, até por obras que não foram bem pensadas, e eu julgo que nós também será essa a reivindicação que podemos fazer para permitir a fluidez da água na barragem, e que só por essa via quase conseguiríamos ter uma água mais limpa e não aquela água que temos no verão ali na jusante da barragem. A acrescer a essa situação, se conseguíssemos fazer esse tipo de obra, poderíamos ter outra coisa ainda, está a ver? Poderíamos negociar
e aquilo que eu consegui perceber junto da APA, as descargas necessárias para fazer a limpeza de um espelho d'água, que não tem que ser um espelho d'água megalómano, é um espelho d'água que vá ao encontro das necessidades das crianças que falou e de algumas famílias que fruem aquele espaço, e ao mesmo tempo podíamos requalificar aquele espaço, embelezando e chamando gente para dentro do Odeleite e não para fora do Odeleite. É essa a minha expectativa. E repare, se levar as atividades náuticas para o plano de água da barragem do Odeleite, as próprias entidades, os promotores, são obrigados a ter também lá um nadador salvador, ou alguém que seja responsável. É uma concessão. Portanto, tem que ter lá gente que garanta a segurança de quem lá está. E isso também é de lei. E repare, até a questão aí não se coloca. Portanto, não vejo qual é o problema. Quer consenso, Presidente. Já sabe onde é que encontra o consenso, então procuro. Tenha vontade, Sra. Vereadora. Pronto, então, resumindo o consenso, o que eu percebi da intervenção da vereadora é assim: Praia Jusante, que é o que está no programa eleitoral do Partido Socialista, sim. Centro de Atividades Náuticas da barragem, que está no programa do Partido Socialista, sim. Nós fazemos uma obra de 600 mil euros, dos quais 500 mil euros são para o Centro de Atividades Náuticas e 130 mil que são das piscinas, que é os do PSD, não. Depois, gostava de perguntar ao Sr. Vereador do CMU porque é que, em fase de discussão do plano de ordenamento da barragem do Odeleite, se definiu 3 unidades balneares. Era para tomar banho, penso eu. Tenha obrigado, Sr. Vereador. Eu não quero entrar em contradição sobre aquilo que proponho. E eu propus que voltássemos a abordar, com um ponto de ordem à mesa que fiz, que voltássemos a abordar o assunto quando ele voltasse à ordem do dia. Inibi-me de fazer um conjunto de considerações em relação às verdades do Sr. Presidente, na tramitação do processo e por aí fora. Não fiz qualquer tipo de consideração ou comentário a um conjunto de afirmações da Sra. Vereadora. E vem agora a Sra. Vereadora dizer-me, falar-me na utilização que ficou concretizada no plano de ordenamento da barragem. Não lhe vou responder porque isso implicaria que tivesse que fazer um conjunto de outros comentários que me inibe de fazer. Sr. Vereador José Esteves, quando diz que não responde, já está a responder. Engana-se, Sr. Presidente. Engana-se. Sr. Presidente, engana-se. Sim, senhora. Engana-se redondamente. Sim, senhor. Então vamos dar início à reunião de Câmara, ou propriamente dita. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia 2 cifra-se em operações orçamentais 1.850.000, operações não orçamentais 588.000. Ponto número 2, contrato de comunidade da Cruz Vermelha Portuguesa. Este assunto já veio, é a terceira vez que vem à reunião de Câmara. Na última foi lançada pelo vereador José Esteves a possibilidade de se ocupar lojas, alguma loja da habitação social da altura. Esse espaço foi visualizado pelos responsáveis pela Cruz Vermelha e dado ver vários contratempos, nomeadamente a impossibilidade de se colocar lá chuveiros e água quente e não haver uma abertura para o IC27, eles não pretendem uma loja daquelas, pretendem sim o espaço que solicitaram devido à altura. Na 125. Portanto, parece-me que tudo isso é um conjunto de justificações muito mal infirmadas. Isso, a questão da água quente é uma banalidade que se resolve em 2 passos. A questão do acesso à 125 é seguramente mais nobre, mais capaz, mais seguro do que em qualquer outro ponto, do que o outro ponto alternativa. A modos que já estejam comprometidas as lojas e não se queira fazer aqui divulgação dessa informação. Pode ser essa a questão, mas se assim for, acho que nós tínhamos direito de saber isso, não é? Provavelmente pode haver já alguma negociação em mãos e esta nossa proposta vir colidir com essa situação. É que parece-me que
é de uma falta de razoabilidade. É de uma falta de razoabilidade. Eu gostava de ter à frente o diretor da Cruz Vermelha para ele me explicar, note que naquele ponto, até inacreditavelmente, ligou-me um dia o diretor de estradas do Algarve para me dar conhecimento de que ia ser franqueada uma travessia em frente à estação de serviço. Portanto, era aquilo que se tinha tornado numa coisa, numa situação inquestionável, que teria de haver entre rotundas um traço contínuo duplo, não fosse o diabo de Selas. 2 ou 3 anos mais tarde, ou 4 ou 5 anos mais tarde, cai por terra por causa do interesse económico que poderia estar justificado na estação de serviço que é território municipal e que nós tivemos o gosto de licenciar. Portanto, aquilo que era uma razão de segurança extrema, de um momento para o outro, sucumbiu porque os necessitados de combustível não podiam ir até à rotunda nascente para depois fazerem uma entrada em mão, caso estivessem com essa extrema carência de combustível. Portanto, Sr. Presidente, nós, ao longo do nosso estágio na política, aprendemos que os princípios e os valores muitas vezes sucumbem a outro tipo de interesses mais mesquinhos. Por isso estamos habituados a conhecer muitas vezes as razões que estão por trás de determinados atos, determinadas decisões. Disse. Só se o Sr. Vereador está habituado a esses interesses mesquinhos. Tenho a verdade, Sra. Vereadora Fidel Helena Sintra. Sobre as lojas, não foi escondido. Na última reunião disse abertamente que estamos a fechar uma proposta para vir à Câmara para ser feito um concurso para venda das lojas, já foram avaliadas, podem depois constar nas datas da avaliação quando é que esse processo começou, e vamos trazer aqui a proposta à Câmara, saber se concordam com esses termos das vendas, de forma a privilegiar empresas ou residentes do concelho, ter um fator ponderante ou de exclusão. Ainda falta, em termos jurídicos, saber se passa a ser um fator de admissibilidade ou passa a ser um fator de ponderação. Porquê? Tal como disse na última reunião de Câmara, há uma expectativa grande de pequenos empresários, pessoas que querem abrir o seu próprio negócio, sobre aquele espaço. A avaliação ainda não foi disponibilizada a ninguém e será a base de licitação dessas vendas, se assim o Executivo, a Câmara Municipal assim o entender. Parece-me que há uma procura grande, é uma oportunidade, se for legal, de favorecer algumas pessoas que há muito ou arrendam espaços ou não conseguem criar o seu próprio local de trabalho. Ficará, por questões técnicas de operacionalidade e licenciamento futuro, nessa proposta ficará de fora a restauração e bebidas, que depois posso explicar porquê, e, portanto, isso já é um trabalho que está a acontecer há cerca de 2 anos, isso até já foi questionado várias vezes no anterior Executivo e pela anterior Assembleia Municipal, e penso que foi sempre isso que transmiti, e os serviços com o jurista já devem ter sido contratados há 2 anos, não foi dada força para fechar, porque também só fazia sentido de fechar a proposta quando tivéssemos a obra a terminar, para não estar a criar uma expectativa sem prazo à vista de quando é que podemos, de facto, disponibilizar os espaços. Isto na questão colateral que foi levantada, não sei se o Sr. Presidente... Quanto à estação de serviço, ainda para dizer, e quanto à Estrada Nacional 125, também sei que estava previsto, e está previsto, é um lote que está em nome da Câmara, ou pelo menos era essa a ideia, mas está aqui a pessoa certa que me pode elucidar ou corrigir,
que estava previsto uma bomba de gasolina de um lado norte da 125 e outra do lado sul, no lote que neste momento pertence à Câmara Municipal, foi expropriado ao falecido Dr. Almeida Martins, hoje dos seus herdeiros, e que havia ali um programa conjunto para que houvesse uma bomba de gasolina do lado norte e do lado sul. Tenha a verdade, Sr. Vereador José Estevães. Começaria logo por esclarecer a Sra. Vereadora que as sociedades dissolvem-se, não falecem. Mas pronto, isso é uma mera reposição da verdade em relação à titularidade dos direitos dos terrenos ou das parcelas que englobam o plano de pormenor número 1 de altura. Eu acho que não é a circunstância para estarmos a debater este assunto, mas quero dizer aqui, do modo categórico e definitivo, que votarei contra a alienação desse património. Não vejo qual é o interesse de se alienar um património cujo valor é irrelevante, considerando a esfera patrimonial do município de Castro Marim. Se queremos servir os interesses locais, pois abra-se um concurso para as utilizações que se manifestarem mais adequadas e não estarmos a colocar na mão de particulares a possibilidade de amanhã fazerem mais valias com um património que no âmbito da esfera patrimonial do município não enche nem vaza e é algo que pode consolidar uma ou outra iniciativa na terra. Portanto, Sra. Vereadora, acho que essas coisas deveriam ser consertadas aqui antes de se gastar dinheiro com juristas sábios e virmos com programas de cadernos de encargos e programas de concursos muito elaborados com muita sapiência. Portanto, fica a saber qual é a minha atitude no âmbito dessa eventual proposta. Depois, dizer que sim, senhor, informá-la que sim, senhor, que nasceu no plano de pormenor número 1 de altura a possibilidade, surgiu um lote para alojar serviços de fornecimento de combustível e conexos, porque... E a razão principal foi, de facto, a atitude obstinada na circunstância das estradas de Portugal tinha que haver ali naquele local uma faixa, um traço contínuo duplo. Portanto, e para facilitarmos e viabilizarmos... Senhor Vereador, desculpe estar a interrompê-lo, está a fugir aqui ao ponto que tem a ver com contrato. Não, Sr. Presidente. Contrato de há pouco fugia à resposta. Sr. Vereador, não me interrompa. Está a fugir ao contrato de comunidade. O senhor é que me interrompeu a mim, eu não estou a interrompê-lo assim. Tenha calma. Está a fugir o segundo ponto, é contrato de comunidade com a Cruz Vermelha Portuguesa. Eu agradecia que se fingisse este ponto. Mas como é que o Sr. Presidente pode reclamar a integração da discussão, cingir o âmbito da discussão ao ponto quando o Sr. Presidente deixa as coisas irem de qualquer forma, sem qualquer limite, e depois não vê que torna-se difícil, Sr. Presidente? Assim é difícil, Sr. Presidente. Portanto, eu estava a responder a uma questão que a Sra. Vereadora me tinha colocado há pouco, para não ser acusado pelo Sr. Presidente de não ter respondido, mas porque o meu silêncio já valia como resposta. Eu dar-lhe a resposta, Sr. Presidente, quando for oportuno. E por agora terminei. Obrigado. Muito bem. Eu queria dizer que este ponto de comunidade com Cruz Vermelha já é a terceira vez que vem à reunião de Câmara. Eu explicava de modo sucinto, portanto, a Cruz Vermelha está assediada na altura, numas instalações que têm que sair agora, e como tal nós arranjamos como alternativa um espaço na escola, na antiga escola, que serve perfeitamente à Cruz Vermelha Portuguesa. Este contrato de comunidade veio à reunião de Câmara. O vereador José Estevães lembrou-se que seria mais útil a Cruz Vermelha em Castro Marim, a vila. Lançou a possibilidade de umas instalações
da Misericórdia, penso que não consultou a Misericórdia para ver esse efeito. Qualquer das maneiras, os responsáveis pela Cruz Vermelha disseram que, se não ficarem na altura, vão-se embora aqui do Conselho, portanto, irão para Tavira ou para Piroleal. Portanto, neste momento, eu vou pôr à votação o contrato. Tenho a vontade, Sra. Vereadora. É assim, Sr. Presidente, nós já percebemos que o Sr. Presidente vai pôr este ponto à votação, seja qual for o resultado, quer que nós votemos todos novamente contra. É certo que a Cruz Vermelha, é importante que a Cruz Vermelha fique no Conselho, mas também é verdade que foi feita aqui uma proposta pelo Sr. Vereador, Dr. José Esteves, na última reunião, que enquadrava todas as necessidades da Cruz Vermelha, precisamente nesse espaço. E esse espaço, se é necessário fazer obras também na escola primária, vai ter que as fazer. Vai ter que constituir ali umas casas de banho, uns balneários para os funcionários da Cruz Vermelha. Portanto, aqui, nestas instalações, também teria que o fazer. A localização é a melhor, porque o Sr. Presidente vai aprovar, vai votar a favor deste contrato comodato na localização da escola primária e vai assumir as responsabilidades do trânsito das ambulâncias no seio da Rua da Lagoa. E estacionamento. O senhor assume essa situação, porque nós não assumimos. Sim, senhor. Conforme imagina, melhor do que ninguém, os responsáveis pela Cruz Vermelha saberão e sabem qual é o espaço mais indicado. O espaço para eles mais indicado é este que vai ser posto à votação. Quem vota contra o Sr. Presidente, peço imensa desculpa dizer, não foi isso que nós tivemos conhecimento, sabe? Não foi isso esse conhecimento que nós tivemos em relação ao espaço que foi apresentado. Se me der licença, fui eu que fui com os responsáveis pela Cruz Vermelha. Foi o Sr. Presidente que foi fazer a visita às instalações com o Sr. Presidente da Cruz Vermelha? Exatamente. Foi o senhor mesmo. Exatamente. Sr. Presidente, permite-me, Sr. Presidente. Senhores vereadores, eu formalizo a contraproposta da alternativa de uma das lojas, aquela que se manifestar mais adequada no edifício em construção. E pronto, está apresentada a contraproposta. Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Antes da apresentação da proposta da contraproposta do Sr. Vereador, que não... O senhor é que determina quando é que se apresenta? Não, eu queria fazer, já tinha pedido a palavra para dizer o que vou aqui transferir, quero fazer duas notas. Primeiro, as lojas não estão prontas, e foi outro problema que foi abordado pela Cruz Vermelha, no tempo em que precisam do espaço. E quanto à irracionalidade ou pouca visão ou à desnecessidade ou o que quer que seja sobre a posição do CM1 sobre a venda das lojas, eu percebi que estava a falar pela oposição toda? Pela concordância? Não falou pela oposição, mas nós concordamos com a oposição. Muito bem. Lamento é que já tenha falado isso várias vezes aqui e a vereadora já fez parte do outro executivo e lamento que nunca tenha tido a frontalidade para o dizer, porque de facto era esse o trabalho que estávamos a fazer, de facto foi isso que foi falado e agora já que vamos ficar com um lote de uma bomba de gasolina, também não faz sentido vendê-lo, a Câmara também há de explorar uma bomba de gasolina ou para um estabelecimento de combustível e conexos no plano número 1 da altura. É porque o que eu sinto é que há aqui uma necessidade sistemática de fazer contraposição. E peço desculpa, mas eu já várias vezes falei qual era a proposta para as lojas da habitação social. Se somos frontais, estamos aqui para evitar despesa do erário público. Já o deveríamos ter dito. Porque o trabalho está a ser feito desde o outro executivo. E eu trarei as atas, porque eu tinha certeza que isso até está em ata, do qual era a proposta para as lojas e qual era a proposta para a habitação social que não fosse entregue no âmbito do concurso que foi levado a cabo há uns anos atrás. E a proposta, e que era, a vereadora concordava, era a venda inclusive dessas casas. E o senhor vereador também já disse isso aqui. Portanto, o que eu lamento é que... A habitação social nunca se falou nas lojas, senhora vereadora. Nunca se falou nas lojas. Está em gravação. Não há em gravação, está em ata. Chegou a fazer pergunta objetiva.
Portanto, eu só lamento é que hoje tenha sido trazida aqui esta posição, que já podia ter sido manifestada. Escusávamos de andar aqui a trabalhar em coisas inúteis e trabalhar, como vocês nos mandam, em coisas mais úteis, porque de facto passado este tempo todo, passado 2 anos, em que tanto se pressionou, 3 anos ou 4, e quando é que acaba a habitação social, o que é que se faz às lajes, e o que é que se faz às casas, vir a saber agora, no calor de uma outra discussão, que não há vontade de que aquelas lojas sirvam para a economia local, para o desenvolvimento de atividade. E mais, quero dizer também que ainda nem sequer vieram aqui os termos de referência e não temos essa sua antevisão, mas queríamos logo um mecanismo de bloqueio de forma a que o imóvel não pudesse ser transacionado durante determinado período. Obviamente, evitando essa especulação. Estamos aqui com seriedade e não estamos aqui a pensar nos 150 ou 200 mil euros que a Câmara possa reembolsar com a venda das lojas, ou menos, nem sei quanto é que é o valor que há de vir nas propostas. E também sei que foi esse o modelo que foi apresentado de financiamento quando se falou dos custos da habitação social noutros tempos. Mas, ao que parece, os ventos mudaram e os tempos também, e agora a gênese da nossa posição já é outra. Quanto à Cruz Vermelha, não acompanhei. Faço fé naquilo que o Sr. Presidente transmite e foi exatamente o que transmitiu a mim enquanto membro da Câmara Municipal. Os membros e representantes da Cruz Vermelha preferem a escola. Se a Sra. Vereadora não acredita, de facto a Presidente Junta da altura participou nesta visita, também podemos ouvir a opinião dela, que é para não... está a pensar que eu estou a mentir? Sr. Presidente, eu não disse que estava a mentir, eu questionei-lhe apenas. Se o senhor foi lá, ao local, se viu, as lojas, foi. Eu questionei, eu não disse que não tinha ido. Atenção. Eu acho que já chega de discussão em relação a este ponto, já dissemos tudo. Eu vou pôr à votação este contrato de comunidade com a Cruz Vermelha. Vou pôr à votação essa contraproposta, não aceito porque a Cruz Vermelha não a aceita. Portanto, quem vota contra o contrato de comunidade da Cruz Vermelha? Quem vota contra? Votamos contra. Mas o Sr. Vereador é que manda no PS. Mas o Sr. Vereador é que manda no PS. Sr. Presidente. Mas o Sr. Vereador é que manda no PS. Sr. Presidente. Não manda nem manda. Pensei. Agora, o Sr. Presidente parece que manda em tudo. Nós não temos... Eu sou um democrata. A Sra. Vereadora segreda-lhe ao ouvido a dizer acabou, apanha a votação. Mas quem é que disse isso? E o senhor põe à votação. Mas quem é que disse isso? Sem respeito pelo regimento. Tenha calma, Sr. Vereador. Sr. Presidente. Dá a palavra, Sr. Presidente. Eu pus o contrato de comunidade com a Cruz Vermelha à votação. Quem vota contra? Sr. Presidente, mais uma vez o Sr. Presidente não está a cumprir o regimento. É a terceira vez que não cumpre o regimento. Isto é lamentável que isto aconteça. A pessoa de consenso. Não, é lamentável. Há uma contraproposta que não é aceita pela Cruz Vermelha Portuguesa. Mas temos que falar com a Cruz Vermelha Portuguesa, novamente, Sr. Presidente, e mostrar o que é que temos em cima da mesa. Tiveram tanto tempo. É a terceira vez que este ponto vem aqui. Sr. Presidente, permite ou não me permite? Permite-me ou não me permite? Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, para dizer que a contraproposta tem todos os elementos. Vou-lhe fazer acrescer a que, para rebater um dos elementos da contrariedade, que poderá a Cruz Vermelha ficar alojada na escola até que a loja esteja em condições de poder ser entregue. Ponto 1. Depois queria dizer à Sra. Vereadora que tem que acomodar de forma mais tranquila e serena a democracia no Conselho, Sra. Vereadora. Manifesta-se de uma forma tão violentada quando alguma coisa é contra aquilo que está no seu íntimo que vai acontecer, que nos surpreende, Sra. Vereadora. Depois queria dizer, olha, se quer uma proposta para a estação de serviço do outro lado da estrada, está aí as amendoeiras em flor, faça o mesmo que nós fizemos. Entregámos ao Clube Recreativo Altorense o lote para ele explorar.
A senhora tem lá outra associação de mérito que há de afirmar seguramente o nome do Conselho. Faça desde já, ponha já nas suas intenções essa proposta. Quando se executar o plano de pormenor número 1 de altura, atribua o lote da estação de serviço às amendoeiras em flor, para que ela possa explorar e daí ganhar sustentabilidade. Portanto, Sr. Presidente, quero dizer-lhe que apresentei uma contraproposta nos termos do regimento, que o Sr. Presidente tem a obrigação de a colocar à votação, sob pena de estar a cometer uma ilegalidade da qual vamos tirar todas as consequências. Senhora Vereadora. Quero dizer ao Sr. Vereador que é demasiado presunçoso, porque eu não disse nada disso ao Sr. Presidente e o senhor não tem a ousadia de tentar colocar não devia ter, de tentar lançar para a praça pública, para uma reunião pública, aquilo que nem ouviu, nem sabe o que é que falei. Fica-lhe muito mal. E depois, quanto à proposta, pergunto qual é o artigo, em que termos, quais são os metros quadrados, que objeto específico tem essa contraproposta, por favor. Senhor Vereador Mário Dias. Sr. Presidente, eu julgo que estamos perante uma contraproposta. No meu entendimento, ela é objetiva, é clara e pode sanear as dúvidas todas que possamos aqui ter. Pelo conhecimento que tenho, a única questão que, supostamente, o senhor representante da Cruz Vermelha não aceitou, ou melhor, ele não deixou de aceitar, ele, mediante as questões que lhe colocaram, de que não tinha água, não tinha luz, e em tempo não seria possível disponibilizar esse conjunto de serviços, então ele, pois naturalmente, não lhe estaria outra alternativa senão aceitar aquela proposta inicial. Essa é a informação que me chega. Mas, considerando que, se houver boa vontade, se estivermos aqui de boa fé, estamos perante uma situação que é resolúvel, não no tempo imediato, como a Sra. Vereadora Filomena bem disse, que era a necessidade da Cruz Vermelha, mas num tempo, se calhar, aceitável para que mais tarde a Cruz Vermelha possa fruir e utilizar esse espaço. Eu julgo que a proposta do vereador José Estevães é uma proposta justa, julgo que é temperada pelo bom senso nesta matéria. E nós devemos ter isso em consideração. Eu acredito que o Sr. Presidente, como tem uma ideia fixa, como costuma ter, e quando tem ideias fixas, para si, a democracia e o respeito pelo regimento é algo que não consegue acatar e arranja subterfúgios e nuances para poder justificar que, não, como já teve, alguns dissabores, achou que esta era uma forma agora de, prepotentemente, não aceitar qualquer contraproposta vinda da oposição. Portanto, o Sr. Presidente, não vale a pena haver eleições, porque o Sr. Presidente, enquanto estiver nestas condições, o Sr. Presidente acha que as contrapropostas da oposição não valem nada, não podem vir aqui à votação. E entendo dessa maneira, não podem vir à votação. Portanto, eu apelo, mais uma vez, ao bom senso, a uma situação que está aqui a ser proposta, que pode, de alguma forma, dissipar as nossas dúvidas. Se acha que eles precisam de imediatamente de um espaço, vamos para a escola. E depois temos tempo para preparar essa loja, porque parece que a localização e o espaço era aquilo que mais interessava à Cruz Vermelha. E isso parece que é uma informação que o Sr. Presidente está aqui a omitir. Senhora Vereadora Filomena Centro. Eu só posso concluir que, de facto, quem tem a batuta da oposição é o Dr. Estevães, pelo seguinte motivo. Na última reunião, eu fiz a seguinte proposta. Lançando, porque expliquei que as lojas estava a ser preparado um concurso, entretanto, na última semana mudaram de opinião, porque foi manifestado hoje. Assumindo que ficaria deserto alguma das vendas, transferiria-se, sem saber ainda qual era a postura da Cruz Vermelha, o espaço foi comodatado na antiga escola para a urbanização das Laranjeiras. E agora pergunto, o que é que tão substancial? Parecia uma coisa completamente irracional para que estive a dizer, mas agora, hoje, é uma proposta muito válida. Realmente, e mais ainda não tínhamos ouvido a Cruz Vermelha.
tivemos aqui todos na mesma reunião e foi essa a proposta que lancei aqui para cima da mesa. E não foi dito que não concordavam com a venda das lojas, até posso registar as reações e as concordâncias íncitas em alguns comportamentos. O Sr. Dr. José Esteves diz que é inadmissível. O que é inadmissível é a forma como isto decorre, porque nós estamos aqui a trazer propostas que têm que estar fundamentadas, têm que ter pareceres jurídicos, que não têm enquadramento jurídico, têm que voltar para trás, têm que ter cabimentos, têm que ter todas as peças necessárias a que o ato, no momento a seguir, possa prosseguir. E as contrapropostas, basta sacar aqui nem é um documento, é uma ideia que não tem que ter fundamentação. Isso, desculpe lá, isso não faz parte da lei geral e a lei geral que regula o regimento. E o senhor, como jurista, sabe disso muito mais do que eu. Bem, o senhor vereador José Esteves falou de democracia. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte. Houve eleições e o resultado eleitoral foi o que foi. A leitura que eu faço desse resultado eleitoral e que qualquer pessoa normal faz é que o povo de Castro Marim quer que eu seja o Presidente de Câmara. E que procure entendimentos, nomeadamente na área do Partido Socialista, que foi precisamente isso que eu procurei fazer. Porque estou preocupado com a governabilidade deste Conselho, convidei a vereadora Célia para vereadora a tempo inteiro. Não aceitou. Convidei o vereador Mário Dias, não aceitou. Convidei a vereadora Célia para nos reunirmos semanalmente para procurar os consensos em relação aos pontos de ordem de trabalhos. Não aceitou. Portanto, o povo de Castro Marim, com certeza, que não votou numa coligação da oposição para boicotar sistematicamente o Presidente de Câmara. Isso tenho a certeza. Repare, mais uma vez, há uma contradição muito grande aqui. Portanto, a senhora vereadora, eu disse-lhe que estava presente quando eu e o responsável pelo Cruz Vermelha fomos visitar aquelas lojas e disse-lhe que não estava a mentir. Foi mesmo aquela opinião. E agora o vereador Mário Dias diz que eu não estou a informar bem. Agora, se estiverem de acordo, eu digo à Presidente de Junta da altura, porque ela assistiu às conversas todas, para dizer textualmente o que é que o senhor representante da Cruz Vermelha disse. Há algum micro para a Presidente de Junta da altura? Muito boa noite a todos. Efetivamente, o Sr. Presidente da Câmara, convidado depois da proposta apresentada aqui na reunião de Câmara pelos vereadores da oposição, com a sugestão da loja da urbanização das Laranjeiras, quis deslocar-se à Cruz Vermelha e convidou para tal o Sr. Presidente da Cruz Vermelha do Núcleo de Tavira, o Dr. Manuel Marraça. Eu fui também convidada para fazer o acompanhamento dessa visita e, efetivamente, fizemos. Fomos acompanhados por 2 engenheiros que lá estavam e foram-nos mostradas ao Sr. Presidente do Núcleo da Cruz Vermelha de Tavira e também a nós, que o acompanhávamos, as 2 lojas. E foi textualmente, na conclusão daquela visita, dito pelo Sr. Diretor da Cruz Vermelha de Tavira que as lojas não eram adequadas ao que ele pretendia. Primeiro, porque não têm uma porta de acesso para a 125. Aquelas lojas que agora estão tapadas e que não têm visibilidade para tal, têm 2 grandes montras viradas à Estrada Nacional 125. A porta de acesso é virada a norte. Portanto, a loja tem esta configuração. Tem apenas uma casa de banho que tem somente a canalização de água fria. E disse-nos a engenheira que não era possível pôr canalização de água quente. Disse-nos a engenheira ali. E o Dr. Manuel Marraça disse que não serviam para aquilo que ele queria, que de facto o espaço da antiga escola primária, aquela sala, seria mais adequada ao trabalho que pretendia desenvolver. Fala-se muito do acesso
Eu quero dizer que o acesso da escola primária, da antiga escola primária, da sala, é igualzinho àquele que tem hoje as ambulâncias da Cruz Vermelha para aceder à Nacional 125. Em termos de estacionamento, será um espaço, tal qual como foi criado ao pé do mercado municipal, nas traseiras, que está lá e que poderá ser aproveitado para isso. Essa parte não me cabe a mim dizer. Quero dizer que estão lá duas associações que eu respeito muito, numa delas até pertenço, a Associação Amendoeiras em Flor, que prezo muito pelo trabalho da cultura que estão a desenvolver na minha freguesia, e que penso que nós, como associações, temos de nos entender uns com os outros, pois eles tinham ali um projeto que eu também achava muito giro, é verdade que sim, senhor, mas nada é efetivo. Hoje estamos cá nós, amanhã estão outros. Eu penso que a Cruz Vermelha não pode ser de altura. O presidente da Cruz Vermelha disse que, se não conseguisse aquele espaço, iria para Vila Real ou para Tavira, e eu tenho muita pena que a altura fique sem o polo da Cruz Vermelha, tão importante, que presta apoio à praia, na época balnear, e presta apoio à população da altura. Tenho muita pena que isto aconteça, e parece-me que a altura está aqui um pouco sempre numa forja que eu não gostaria nada de ver. Tenho muita pena, e o senhor disse textualmente isso: tenho um espaço em Vila Real, que está praticamente fechado, tenho espaço em Tavira, e se não conseguir, é para lá que eu vou. Até porque Castro Marinho, neste momento, vai ter os bombeiros, uma delegação dos bombeiros no Azinhal, temos em Vila Real, portanto a altura fica ali naquela pontinha com toda a população que sabemos que ocorre ali no verão. Portanto, foi isso, Sr. Presidente, é verdade, foi verdade, não estávamos só nós, portanto quem lá esteve pode testemunhar isso e eu testemunho. Muito obrigada. Portanto, vou pôr à votação o contrato de comunidade com a Cruz Vermelha. Quem vota contra? Sr. Presidente, eu sugeria que este ponto fosse para o final da reunião de Câmara, para não prejudicar os outros assuntos da reunião de Câmara. Porque é assim, o Sr. Presidente teima em não colocar no contrato de comunidade uma situação provisória. Coloca a situação provisória e nós aprovamos. E nós aprovamos, Sr. Presidente. Qual é o problema de colocar como provisório a localização da escola até se descobrir outras situações? Agora, esta já tem. Esse é que é o problema. É aí que se vê com quem quer fazer consensos. É a terceira vez que este ponto... Sr. Presidente, mas nós queremos votar o ponto. Trabalho. Ponha como no contrato de comunidade provisório, uma situação provisória, e nós aprovamos o ponto. Qual é o problema? Diga-me qual é o problema, que eu não consigo ver. Numa situação provisória, aprovamos Já o vi que a ponto. senhora vereadora está a querer agradar ao senhor Dr. Estevães. Sr. Presidente, não vale a pena. O senhor sabe que não leva a lado nenhum com essa situação, porque o Partido Socialista foi a eleições com o seu programa. O povo de Castro Marim quis que o senhor não tivesse a maioria, Sr. Presidente. E estamos aqui numa situação de consenso. Mas o povo de Castro Marim não votou numa coligação da oposição para boicotar a ação do Presidente da Câmara. Sr. Presidente, o povo de Castro Marim votou numa coligação de oposição democrática para defender os interesses. Quando estamos em consonância, é para bem dos castro-marinenses. Não é para bem do Sr. Presidente, nem para o Sr. Presidente se vanglorizar, sabe? Nem para os meios de comunicação social fazer a sua propaganda política e a sua autoimagem que tanto gosta. Senhora vereadora, eu preciso de tudo menos de comunicação social. Eu já tenho o meu nome feito. Agora há jovens que se calhar querem fazer algum nome. Bem, se estiverem de acordo, eu vou vou pôr à votação o contrato de comunidade com a Cruz Vermelha Portuguesa. Sr. Presidente, quem vota contra? Há uma contraproposta, Sr. A sua contraproposta não tem fundamento, Sr. Mas não tem fundamento porque o Sr. Presidente decide, não tem fundamento. Não é decidido, quem decidiu foi a ver que é uma coisa tão linear, tão simples. A Cruz Vermelha que decidiu. É uma coisa tão linear e simples. O Sr. Presidente... Eu estou a pôr à votação... É a terceira vez que este assunto veio aqui à reunião. É a terceira vez. E vem novamente um agendamento. Quem vota contra esta proposta? Sr. Presidente, não votamos contra, não votamos o ponto. Quem vota ausentamos contra? Do ponto. Estamos ausentes, Sr. Presidente, não votamos. Não há quórum para continuar a reunião. Então, não há quórum para continuar esta reunião. Dou por encerrada esta sessão. Obrigado. Nós saímos do ponto, voltamos. Senhora vereadora, não está habituada a ver o Parlamento? Não está habituada a ver as sessões de Parlamento? Ou só aqui é que a lei é sua? Mas sabe o que é o quórum? Sei o que é o quórum, não há para o ponto. Não há quórum. Sr. Presidente, não há quórum para continuar esta reunião.
Encerrada a sessão. Obrigado. E nós não, então nós ficamos aqui à espera. Claro que sim. Então, claro que sim, senhora vereadora, só nos ausentamos do ponto, estamos aqui para discutir os outros pontos. Há quórum para a reunião, não há quórum para o ponto, senhora vereadora. Claro. Já tem amanhã as meios de comunicação social, tem a festa armada. Tem a festa armada. Tem que haver. Então, Sr. Presidente é ditador, o que é que vocês querem? É ditador. É ditador, está a ser ditador. A vereadora Célia diz que o Sr. Presidente está a ser ditador. A senhora não respeita um regimento. Respeito, sim. Olha, A Lei Geral, diga lá, o artigo 57 da Lei das Autarquias Locais, liga lá, leia lá, se faz os favor. eleitos têm direito, no ponto, a apresentar uma conta-proposta que foi apresentada pelo Sr. Vereador Dr. José Esteves. A conta-proposta foi apresentada no ponto pelo Sr. Dr. José Esteves. E o Sr. Presidente não quer aceitar mais uma vez uma conta-proposta. Isto há consenso, Sra. Vereadora? Isto há consenso. Eu, a semana passada, fiz uma proposta de género e vocês não quiseram saber. Não estava escrito que Nós temos quórum. Então nós temos quórum, o Sr. Presidente é que se ausentou. Nós temos quórum para continuar a Nós continuamos, exatamente. Não, é que já saíram. Já acabou a reunião. Não saímos não, saímos do ponto, Sra. Vereadora. Saímos do ponto. Leia o artigo 57 da Lei das Autarquias Locais. Não tem aí? Leia lá, se faz favor. Então, a senhora vai que eu leio, eu vou ler. Opa, é uma vergonha, é uma vergonha porque há assuntos importantes para que têm que ser decididos hoje e o Sr. Presidente abandonou a reunião. O Sr. Presidente é que abandonou a reunião. Escute, não há minuta da ata, não há quórum para aprovar a minuta da ata. Não há quórum para a minuta da ata. Há ordem, mas sim, não pode haver, explicam aos seus alunos. Mas explicam aos seus alunos. Não precisa de explicação dos seus alunos, sabe? E há quórum? Escute, mas não pode haver ata nem minuta da ata. No ponto. É uma vergonha. Mas parece que é. Não temos que chumbar, porque nós temos uma contraproposta, Sra. Vereadora. Temos uma contraproposta. Temos uma contraproposta. Diga assim, não quero a sua, quero a dos outros pais. A senhora quer antecipar aqui a decisão sobre a venda dos lotes, sobre a venda das frações de edifícios. Nos termos da lei, a alteração da ordem de trabalhos é sugerida por vocês, é obrigatória a receber, passa por último ponto. Exato, mas foi isso que eu sugeri. A aprovação é que não pode. Mas eu sugeri. Mas é isso que eu estou a dizer, ó doutor, isso mesmo, por isso mesmo é que tem que fazer isso. Pá. Apelo ao bom senso, venham cá continuar a reunião de Câmara. O Presidente da Câmara também tem que ter a sensibilidade dos outros. Pá. Eu também sou Presidente da Assembleia e também tenho direitos e respeito e às vezes claudico. O senhor já teve uma atitude assim. Ó Sr. Doutor, não foi assim. Não foi assim. Olha, e o Tribunal tem razão, já sabia? Veja lá. Olha, ainda não sabia. Não vamos aí, não vamos por aí. Não vamos por aí. Hoje é digno que continue a reunião. Altera a ordem de trabalho. Claro, e foi isso que foi sugerido. E foi isso que eu sugeri.